Boa noite, povo de Deus! Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Boa noite, Edson. Boa noite, Eduardo. Como é que você tá, rapaz? Eu tô melhor, graças a Deus. Tô melhor. Nossa, vai passar susto quem tem coragem, viu? Rapaz, essa Passou um semana perrengue? passei o perrengue. Passei o carnaval hospitalizado. Nossa, graças a Deus deu tudo certo, né? Você já tá Graças a zero Deus. bala. Graças a Deus, tudo resolvido. Mas eu tive Nossa, um cálculo renal e uma dor que me fez desmaiar, mas pela graça de Deus está tudo resolvido. nossa, que bom. Glória a Deus, então, que você tá Glória a Deus. pronto para outra. Não quero outro cálculo renal tão cedo, meu irmão. Vira essa boca para lá, mas estou pronto. Estou pronto para a missão. Tá certo, tá certo. Pessoal, quem tá aí, ó, fala de onde você é, coloca o nome da sua cidade. A gente aqui muitas vezes não interage muito com os comentários, mas tem uma equipe que vai trabalhando aqui, que vai respondendo vocês, que vai interagindo com vocês. Se vocês quiserem fazer perguntas para o nosso Pergunte que eu respondo, é só vocês entrarem no link que tem na descrição do vídeo, tá? É o primeiro link, pocketterço.com.br/pergunte. Eduardo, antes da gente começar, eu queria trocar uma ideia com você. Parece que pelo fato de você ter passado por esse perrengue aí no feriado, você precisou adiar um pouco algumas coisas relacionadas ao seu curso. Pois Como, é. como que é que está isso aí agora? Então, Edson, aliás, né, quero dar boa noite ao pessoal do Instagram também, que nos acompanham. Essa questão do curso é o seguinte, muitos aqui que nos acompanham já sabem, eu tenho um curso que ano passado foi, pela graça de Deus, um grande sucesso, centenas de alunos, dentre esses alunos, alguns sacerdotes, alguns seminaristas, alguns religiosos e religiosas. A devolutiva que eu tive das pessoas foi muito positiva, pela graça de Deus, e é o curso chamado Panorama Bíblico e os Dogmas da Igreja, que é um curso no qual eu ensino você a ler a Bíblia, eu ensino você a se familiarizar com as Escrituras, mas eu também mostro para você que todos os dogmas da Santa Igreja estão profundamente enraizados nas Escrituras. Sabe aquela história, Edson? O Ah, Papa inventa dogma. A Igreja, ao longo dos milênios, foi inventando dogmas. Isso é uma grande balela. Isso é uma grande balela. E eu mostro que a Igreja não inventa dogma. A Igreja recebe os dogmas de Deus. Ela os recebe e ela, como uma mãe amorosa, nos entrega, e eu vou mostrar esses dogmas nas Escrituras. O curso, Edson, respondendo a sua pergunta, ah, o curso tinha uma lista de espera, e essa lista de sim. espera ia ter acesso, né, está tendo, né, acesso a um preço de pré-lançamento. Mais de 50%. Vou colocar aqui 50% de desconto. Tá? Eu digo mais porque é Gente do céu. 50,2%, alguma coisa assim, mas 50% de desconto para quem está na lista de espera, e esse desconto ia até antes de ontem. Hoje é dia 3, né? Então ia até antes de ontem, dia 1º de março. Mas por causa dessas minhas internações aí, eu fiquei impossibilitado de trabalhar com pré-lançamento, esse preço de pré-lançamento com 50% de desconto foi estendido até domingo, dia 6 de março, Edson. Então Então, você... se tiver hoje assistindo isso aqui depois do dia 6, já perdeu. Não, se tiver depois do dia 6, perdeu Perdeu esse o descontão. desconto de 50%. Mas ainda assim, entra lá no site que vai valer a pena. Com Mas quem está certeza. nos assistindo agora, hoje, ao vivo, dia 3 de março, você tem hoje, você tem amanhã, sexta, você tem depois, sábado, e até domingo, dia 6 de março, você pode entrar no site eduardofaria.com.br, eduardofaria.com.br. Nesse site, você tem todas as informações do curso, tá? Você tem lá, inclusive, o conteúdo programático do curso, tem tudo lá. E você tem, inclusive, o link para você fazer a sua inscrição com 50% de desconto até dia 6 de março.
Depois do dia 6 de março, aí eu vou fazer um lançamento com pompa e circunstância, mas quem chegou antes vai ter 50% de desconto. E eu vou te falar uma coisa, o pessoal que está acompanhando a gente aqui no Pergunte tá, tá na VIP, porque não é para todo mundo que você está falando isso, é só Não, para não é. esse público reduzido que acompanha a gente aqui e no Verbum também, né? Sim, sim. E mais, no Pocket Terço, quem tem um aplicativo também e tá no grupo do Telegram do Pocket Terço, que a gente posta lá todo dia salmos diários, e também vai receber essa mensagem lá. E esse pessoal tá, como se diz, tá por cima de todo mundo. Vai pegar a melhor parte. Ó, o Exato. link tá na descrição, tá, pessoal? Quem não memorizar, né, por mais difícil que seja o site do professor, eduardofaria.com.br, tá na descrição também. Todos os links do que a gente está falando aqui, pessoal, tá na descrição do vídeo, porque isso ajuda muito a vocês. A gente entende que muitas pessoas estão tão acostumadas a usar só o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, e esquece que tem um navegador da internet, onde você Sim. navega no site, né? Então você pode fazer isso pelo computador, pelo celular. Muito legal. Eduardo, antes da gente começar, eu só queria lembrar o pessoal, porque é o seguinte: o Pergunte que eu respondo é um programa que a gente faz aqui para ajudar as pessoas um pouco na questão da catequese, né? Essas perguntas que chegam para a gente são muitas perguntas que a gente deveria já estar sabendo como católicos, né? A gente também tem Uhum. perguntas de protestantes, e eu percebo muitas vezes que existe uma falha lá atrás na catequese. Então, a gente presta um serviço aqui de ajuda para as pessoas compreenderem melhor a fé católica, né? Para que as pessoas possam aprender mais. Mas isso aqui, gente, não para só aqui. Esse programa, a ideia é que ele seja uma coisa mais expandida. E a forma que nós temos de expandi-lo é comunicar a todos vocês sobre os outros projetos que nós trabalhamos. E um deles, que está morando no nosso coração agora, é o Verbum. É um estudo bíblico gratuito, gente, totalmente gratuito. Nós não estamos cobrando nada de ninguém. Algumas pessoas, eu acho que entenderam mal, Eduardo, da última vez que a gente fez o programa, falando sobre o Apoia-se do Verbo, falando assim, tava bom demais, agora estão começando a cobrar. Gente, não mudem o pensamento de vocês. O Certamente Verbo foi uma minoria da minoria, né, que não foi. entendeu o que foi Não, dito, né? inclusive teve outras pessoas que estavam lá assistindo o vídeo e falaram: não, que isso, você está entendendo errado, não é isso. O Verbum é e sempre será grátis. É uma plataforma que nós criamos, vinculado ao Pocket Terço, que você pode acessar lá e fazer um estudo bíblico profundo. Gente, não tem que pagar nada, é só assistir o vídeo. É só pegar um caderninho e fazer a aula. É incrível. Aí, só para tirar isso da cabeça das pessoas, sobre o que nós falamos, né? A gente está sim fazendo uma campanha que tem começo e tem fim. Ela já começou e ela vai terminar na Páscoa. Para que essa campanha? Para que possa dar um suporte para nós comprarmos equipamentos. Para quê? Para dar um estudo melhor para vocês. Então, na verdade, o que nós fizemos aqui é abrir uma campanha para a gente poder fazer um subsídio, porque tudo que nós estamos oferecendo é gratuito e vai continuar sendo gratuito. Acabou a Sim. campanha, acabou. Não tem mais conversa. Eduardo, fala um pouquinho do estudo bíblico. Como que é a cerne dele ali, para as pessoas irem fazer o estudo? Tá. A ideia é a seguinte, Edson, eu sempre cito essa frase, né, uma frase de São Jerônimo: desconhecimento das Escrituras é desconhecimento de Cristo. Cristo está presente em todas as páginas da Bíblia e nós precisamos nos familiarizar com as Escrituras. E a partir desse pedido da Santa Igreja, a Santa Igreja nos pede que nós, os filhos da Igreja, estudemos a Bíblia. Então, a partir desse pedido, surgiu essa ideia de nós fazermos uma leitura orante e sequencial das Escrituras Sagradas. Então, como é dito, né, a cada episódio, um trecho da Bíblia é lido, orado, explicado e aplicado. E tudo é preparado com muita dedicação, né, com muita Sim. dedicação.
Eu não falo nada, gente, tirado de trás da orelha, né, como a gente diz aqui em Minas, mas é um estudo bíblico de acordo com o magistério da Santa Igreja, de acordo com a interpretação de grandes doutores da Igreja, dos padres da Igreja. Então, assim, para que a palavra de Deus, que foi escrita, por exemplo, há 2000 anos, a gente estava em Efésios, agora nós estamos em 1 João, a palavra de Deus possa fazer sentido para você no seu dia a dia. No seu dia a dia. Eu estava fazendo uma pesquisa, Edson, sobre os livros mais vendidos do Brasil. E olha que interessante. Um dos livros mais vendidos do Brasil fala de relacionamento familiar. Um outro fala sobre ansiedade. O outro fala sobre carreira. No estudo bíblico que a gente fez em Efésios, São Paulo falou de ansiedade, carreira e relacionamento familiar. Olha que interessante. Falou. Né? Então, às vezes, a gente está gastando dinheiro para comprar um livro que a gente sabe lá qual que é a base filosófica, teológica, os princípios de quem escreveu. Não estou dizendo que é ruim, né? Acho que pode ter coisas boas, sim, mas a gente tem esse tesouro na palavra de Deus. E eu tenho dito, o verbo é gratuito, sempre será gratuito. Hoje eu recebi uma mensagem, Edson, eu não sei nem se eu tenho autorização para divulgar essa mensagem, mas quem me mandou essa mensagem não pediu sigilo. Quem mandou a mensagem não pediu sigilo, então eu acho que eu tenho autorização para divulgar, sim. É a Fraternidade São Paulo da Cruz. É uma fraternidade, né? Vários freis convivem nessa fraternidade, lá em Corbélia, no Paraná, e eles me mandaram a mensagem, os freis me mandaram essa mensagem, dizendo: Eduardo, toda quarta-feira, porque eles têm um acesso limitado à internet lá, toda quarta-feira, todos os freis da fraternidade se reúnem para assistir os 3 verbos da semana. Você tá brincando? Cara, que legal! Cara, eu fiquei emocionado, cara, fiquei emocionado. Então, assim, isso aqui, gente, já faz tudo valer a pena. Mas nós queremos chegar até você com mais qualidade. E chegar até mais pessoas. A gente sabe que a gente está no mundo digital. Se você não tiver qualidade, a pessoa nem para ouvir. Não para. Então a gente quer chegar com mais qualidade. Qualidade de áudio, de som, né? Qualidade de áudio e som é a mesma coisa. Qualidade de áudio, qualidade de luz, qualidade de imagens. E essa campanha é para isso. É para você participar conosco. E, assim, a gente tem recebido muita notícia encorajadora também, né, Edson? A gente tem visto a generosidade das pessoas. Tem sim. Isso é verdade, viu, Eduardo? Olha, quem quiser ajudar nessa campanha, se você estiver vendo esse vídeo depois da Páscoa de 2022, provavelmente a campanha já acabou e muito provavelmente você já deve estar desfrutando dos benefícios do Verbo. Sim. Eu convido você a apoiar. O link também está na descrição, não tem dificuldade. Você vai lá, entra, é uma campanha que tem data para acabar, e aí você escolhe o seu valor e a gente oferece algumas recompensas, alguns mimos, que é o que a gente pode. A gente já entrega tudo de graça. Eu fiquei até pensando depois, né, Eduardo? O que a gente vai oferecer para o pessoal que ajuda? Sim. Vai gravar o verbo num CD e mandar pelo correio? Não tem como. Já tudo está de graça, né? Então, assim, a gente faz alguns agradecimentos públicos a quem desejar. Quem não quiser, não tem problema. O importante é você ajudar. Ajudando a gente vai ajudar vocês. E eu queria dizer só 2 coisas bem rapidinho. Primeiro, você que está nos assistindo no Pergunte que eu respondo, você também vai ser beneficiado, porque esses equipamentos vão ser usados para o Verbo e para o Pergunte que eu respondo, primeira coisa. E segunda coisa, se você tem recebido de alguma forma pelo que a gente faz, considere contribuir. Considere contribuir. Por vezes a gente só recebe e não dá nada. Não dá nada. Eu não estou pedindo para você contribuir além das suas possibilidades. Eu não estou pedindo para você se endividar, não estou pedindo para você parar de contribuir na sua paróquia para contribuir aqui. Não é nada disso. Mas, por vezes, você não contribui porque você não quer. Contribua dentro das suas possibilidades. Eu não estou pedindo além, mas também não contribua a quem. Vamos caminhar juntos.
e juntos essa palavra vai chegar a muita gente. Vai sim, com certeza. Eduardo, vamos começar hoje então? Vamos. Olha só, fazendo uma análise das perguntas que chegaram no pocketterço.com.br/pergunte, eu comecei a perceber que estava tendo uma repetição de um tema lá, Eduardo. E eu falei assim, cara, eu acho que seria legal se a gente juntasse isso tudo e fechasse um programa em cima desse tema, porque enriquece. A resposta de uma pergunta ajuda na resposta da outra, e a gente pode ter um resultado mais frutuoso, que é o objetivo da gente aqui, né? E hoje o tema que a gente tem é Eucaristia. Olha que coisa, olha que riqueza. Maravilhoso. Nós vamos falar sobre Eucaristia. E vamos começar então com a primeira pergunta. Vamos lá. Como iniciou a Eucaristia na Santa Missa? Quem perguntou foi a Márcia Carvalho Teixeira, de Machado, Minas Gerais. Tá. Márcia, obrigado pela sua pergunta. Receba o nosso carinho, receba o nosso abraço. Vamos lá. Para responder essa pergunta, é relativamente simples, né? Relativamente simples. Como que começou a Eucaristia na Santa Missa? Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Então, assim, quando que começou-se a celebrar a Eucaristia na Santa Missa? Desde a primeira missa. Missa significa sacrifício. Desde a primeira missa. O Senhor Jesus se ofereceu como sacrifício na sexta-feira da Páscoa dos judeus. Só que na quinta-feira, ou seja, na véspera, na quinta-feira à noite, celebrando a Páscoa, ele diz o seguinte: este é o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Ora, o sangue não tinha sido derramado ainda. O sangue só seria derramado na sexta-feira. Ele está falando isso na quinta. Então, por que ele diz o sangue derramado? Porque a refeição e o Calvário estão intimamente ligados. A Sagrada Eucaristia, aquela refeição que acontece no cenáculo, só faz sentido em conexão com aquele sacrifício que acontece no Calvário. O Calvário aponta para a refeição e a refeição aponta para o Calvário. Então, desde aquele momento, se celebra a Eucaristia na Santa Missa. Agora, a gente pode ir um pouquinho mais para frente, em Atos, capítulo 2, quando São Lucas, que é o autor de Atos, ele descreve a vida dos primeiros discípulos, os primeiros convertidos, que eram aqueles 3.000 que tinham se convertido na pregação de São Pedro, em Atos 2. Eu estou aqui em Atos 2, versículo 42. E perseveravam, né? Quem que perseveravam aqui? Eram os primeiros discípulos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, logo na igreja nascente se perseverava no partir do pão. No partir do pão. E eu posso ir mais um pouquinho à frente ainda, que é 1 Coríntios capítulo 11, e esse texto de 1 Coríntios capítulo 11, Márcia, ele é importantíssimo porque ele é o primeiro registro acerca da Eucaristia. O primeiro registro acerca da Eucaristia. Eduardo, não é Mateus? Não é Mateus, porque 1 Coríntios, na nossa Bíblia, está depois de Mateus, mas na data de redação foi escrito antes de Mateus.
Olha só o que São Paulo disse. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. E a gente diz isso toda a missa, né? Sim. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Então, assim, a Eucaristia, Márcia, é celebrada na Santa Missa desde sempre. Desde sempre. Desde as comunidades cristãs mais primevas, mais primitivas, a igreja celebra o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus. E se eu puder citar ainda um texto de Inácio de Antioquia, por que eu acho importante esse texto de Inácio de Antioquia? Porque Inácio de Antioquia foi discípulo de São Pedro e de São Paulo. Nada mal, né, Edson? O sujeito que foi discípulo de São Pedro e de São Paulo. Inácio de Antioquia, né, bispo de Antioquia, no ano 110, ele diz o seguinte: sede solícitos em tomar parte numa só Eucaristia, porque uma é a carne do nosso Senhor Jesus Cristo, o cálice para a união no seu sangue. Então, assim, desde sempre, a Igreja celebra a Eucaristia. Para encerrar, e agora eu já poderia ter encerrado, mas eu acho que vale muito a pena a gente lembrar o seguinte: a Eucaristia nada mais é do que a realização profética do sacrifício do Cordeiro no Antigo Testamento. E o sacrifício do Cordeiro no Antigo Testamento, a gente encontra lá em Êxodo 12. Disse o Senhor a Moisés, na terra do Egito: esse mês será o principal dos meses. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: cada um tomará para si um cordeiro para cada família. O cordeiro deve ser sem defeito, macho, de 1 ano. Tomarão o sangue desse cordeiro e colocarão sobre os batentes da porta. Dessa maneira comerão o cordeiro. Esta é a Páscoa do Senhor. E naquela noite eu passarei pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito nos seus primogênitos. O sangue será o sinal nas casas. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá praga destruidora. O que significa Páscoa? Páscoa é uma palavra hebraica que significa passar por cima, passar sobre. Por que passar sobre? Porque naquela noite fatídica no Egito, o anjo da morte visitou o Egito com juízo. Com juízo. E esse juízo era matar todos os primogênitos do Egito, porque o faraó foi cruel e roubou o primogênito de Deus. Deus fala: você matou meu primogênito, eu vou matar o seu primogênito. E isso não é porque Deus é malvado, não. Muito pelo contrário. Deus foi muito misericordioso, dando ao faraó muitas e muitas oportunidades dele se arrepender. O faraó não quis. Então, numa medida drástica, para mostrar o seu juízo e a sua libertação, o anjo da morte visita o Egito. E visita o Egito, mas para que os primogênitos não morressem, os israelitas tinham que colocar o sangue do cordeiro sobre as portas de suas casas. Naquela noite fatídica do Egito, em cada casa tinha ou um primogênito morto, ou um cordeiro morto. O cordeiro substitutivo morreu no lugar dos primogênitos. De modo que esse cordeiro
simboliza o nosso Senhor Jesus Cristo. Desde aquele dia, desde Êxodo 12, o judeu celebra a Páscoa com 3 elementos: o pão, o vinho e o cordeiro. O pão, o vinho e o cordeiro. E Jesus, no cenáculo, em Mateus 26, está celebrando a Páscoa com os seus discípulos. E a gente vê que Mateus nos mostra o pão e Mateus nos mostra o vinho. E a gente se pergunta, cadê o cordeiro? Por que o cordeiro não está na mesa? O cordeiro não estava sobre a mesa, porque o cordeiro estava à mesa, servindo os seus discípulos. Naquela noite, o cordeiro era Jesus. O cordeiro era Jesus. De modo, Edson, que eu encerro dizendo o seguinte: os nossos irmãos separados dizem que a Eucaristia é só um símbolo. E sabe o que é interessante? É que o símbolo é o cordeiro do Antigo Testamento. O símbolo apontava para a realização profética, que é a Eucaristia. A Eucaristia não é só um símbolo. A Eucaristia é o próprio Cristo, que se oferece como nosso alimento. O símbolo está no Antigo Testamento. A Eucaristia é a realização profética deste símbolo. Nossa, que legal. Muito bom mesmo. Olha só, e a próxima pergunta, inclusive, tange um pouquinho essa questão da visão dos protestantes. Quer ver? Vamos colocar aqui, ó. Vamos lá. Por que os protestantes celebram a Santa Ceia apenas no primeiro sábado de cada mês e não em todo domingo? Qual o fundamento para que hoje haja Eucaristia em toda a missa? Tá. Bom, Quem vamos lá. perguntou foi anônimo, né? Não quis se identificar, a gente respeitou essa decisão. Eu acho que o que ele quis dizer é por que os protestantes celebram a Santa Ceia no primeiro domingo, né? Porque, via de regra, os protestantes celebram a Santa Ceia no domingo, gente. Não é no sábado, a não ser que seja adventista. Talvez a referência que essa pessoa tem de protestante seja adventista. Mas, de fato, via de regra, os protestantes celebram a Santa Ceia apenas uma vez. Apenas uma vez por mês. Tá? Via de regra, isso não é regra, não tem uma lei protestante determinando isso. Alguns protestantes, poucos, mas alguns protestantes celebram a Santa Ceia todo domingo, toda a celebração. Outros protestantes celebram a Santa Ceia uma vez por ano só. Uma vez por ano só. Tá? Qual que é a justificativa para esses que celebram uma vez por mês só? Assim, qual que é a justificativa que se dá? É porque a Santa Ceia é tão importante que, se celebrar sempre, ela vai perder o seu valor. Uma coisa que você celebra sempre, né, pode se tornar comum, e aquilo que se torna comum pode perder o seu valor. Então, vamos celebrar uma vez por mês só, porque ela é muito importante. Então, se celebrar sempre, ela vai perder a sua honra, a sua dignidade, né? Isso é uma grande bobagem. Porque, por exemplo, o protestante reza todo culto, né? Ora todo domingo. E por isso perde o valor a oração? Não perde. O protestante lê a Bíblia e prega a Bíblia todo domingo. E por isso perde o valor? Não perde o valor. Não perde a honradez, não perde a sublimidade, né? Enfim. Mas essa é a justificativa que eu já ouvi de vários protestantes. Por que só se celebra uma vez por mês? Porque existe essa questão assim de nobreza e tal. Então, a justificativa é essa. Agora, qual o fundamento para que sempre haja Eucaristia em toda a missa? Aqui, o autor da pergunta, ele demonstra um desconhecimento doutrinal, que é o seguinte: missa e Eucaristia é praticamente a mesma coisa. A Eucaristia é o santo sacrifício da missa. E no santo sacrifício da missa, nós temos a Eucaristia. O que significa a palavra missa? Missa significa sacrifício. Sacrifício do quê?
Jesus sendo oferecido pelas mãos do sacerdote como oferenda pelos nossos pecados. Ué, Eduardo, então é um outro sacrifício? Não é um outro sacrifício, é o mesmo sacrifício. O mesmo sacrifício que aconteceu no Calvário há 2000 anos atrás acontece na missa, de maneira incruenta. É isso que Jesus estabelece quando ele diz: isto é o meu sangue derramado por vós. Então, essa pergunta, qual que é a base para que sempre haja Eucaristia em toda a missa, não faz muito sentido, porque missa é Eucaristia, e Eucaristia é missa. Se não tiver Eucaristia, não foi missa. Às vezes foi uma celebração da palavra, às vezes foi um estudo, uma reunião de oração, um estudo bíblico, mas missa é a celebração do santo sacrifício do Calvário, renovado de maneira incruenta diante dos nossos olhos. Por isso que o valor de uma missa é infinito. O valor de uma missa é infinito. Por isso que todas as vezes que nós estamos numa missa, nós estamos diante do Calvário. Legal. Inclusive, é uma das grandes diferenças, até que pode tanger nessa pergunta aí, porque a Santa Ceia, que a pessoa citou na pergunta aí, nem é o sacrifício, é só um teatrinho, alguma coisa representativa, que eles vão apenas encenar para relembrar, né? É um lembrete do sacrifício. É um lembrete, né? É um lembrete. A missa não, a missa já é de fato o sacrifício genuíno, né? Exato. Ótimo. O Eduardo, as próximas perguntas agora, elas são, eu até agrupei elas de uma forma que elas pudessem ser encadeadas e a resposta mais ou menos que de uma vai começar a navegar na outra, e que é, inclusive, uma coisa muito importante. Vamos lá. Sobre a reverência diante da Eucaristia, né? A primeira pessoa que perguntou, ela fez a seguinte pergunta para nós: só posso comungar se tiver me confessado? Quem perguntou foi a Ana Cristina Ferreira Lima, de Brasília. Tá. É uma boa pergunta, né, Cristina? Pergunta interessante. Só posso comungar se tiver me confessado? Você só pode comungar se você estiver em estado de graça. Se você estiver em estado de graça, ou seja, você se confessou em algum momento e continuou em estado de graça. Então, assim, não quer dizer que toda semana você tem que se confessar. Se você puder se confessar toda semana, melhor, aumenta a graça santificante, sem problema nenhum. Mas a igreja nos pede que nós nos confessemos pelo menos uma vez por ano. Pelo menos uma vez por ano. Essa é a orientação. Mas o principal aqui é que você só comungue se você estiver em estado de graça. E aqui, Edson, eu faço referência novamente àquele texto antiquíssimo, lá de 1 Coríntios, capítulo 11, quando São Paulo diz o seguinte, versículo 27, aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem bebe e come sem discernir o corpo, bebe e come juízo para si. Eis a razão pela qual há muitos doentes e mortos entre vós. São Paulo está dizendo aqui, Ana Cristina, é uma coisa muito séria. Ele está dizendo que quem comunga em pecado mortal está comungando juízo. Não está comungando bênção, está comungando juízo. E ele disse, e alguns dentre vós morreram ou estão enfermos porque comungaram em pecado mortal. Comungaram de maneira indigna. Profanaram a Sagrada Eucaristia. E eu já vi padre que, com todo respeito, e quem me conhece sabe que eu tenho todo respeito aos sacerdotes, mas esse padre deve ter faltado a aula no seminário sobre isso, não é possível. Porque ele falava assim, não, que
A Eucaristia é para todos, venha do jeito que você tiver, se você tiver em pecado pode vir, porque a Eucaristia não é prêmio, a Eucaristia é remédio. Calma lá, calma lá. Eu sei que a Eucaristia não é prêmio, eu sei que a Eucaristia é remédio, mas eu sei também que o mesmo Deus que estabeleceu a Eucaristia como remédio, estabeleceu que esse remédio deve ser administrado depois do primeiro remédio, que é a confissão. Ninguém é digno de tomar a Eucaristia pelos seus próprios méritos, mas pelos méritos de Cristo que são aplicados a nós. E como que eles são aplicados a nós? Por meio da confissão. Quando você se arrepende e confessa o seu pecado com o sacerdote. Então, você que ensina as suas ovelhas a comungar de qualquer maneira, você está fazendo as suas ovelhas tomarem juízo para si. Tomarem juízo para si. Tá? Eu sei muito bem que Eucaristia é alimento. Mas eu sei também que se a pessoa estiver enferma, antes de comer, sei lá, um churrasco, ela precisa tomar um outro remédio antes. Então, assim, a resposta para a pergunta da Ana Cristina é: você só pode comungar. Isso que eu falo é com amor, Ana Cristina. Não é me julgando superior a quem quer que seja. Tá? Você só pode comungar em estado de graça, ou seja, se tivesse confessado previamente e se mantido nesse estado de graça que a confissão sacramental te trouxe. Legal. E eu até aproveito aqui, Eduardo, e pessoal que está acompanhando a gente, usem o aplicativo Pocket Terço para fazer um bom exame de consciência. Lá na guia de orações tem vários, tem para jovens, tem para adultos, tem para casais, tem para sacerdotes, tem para crianças. E o que é esse exame de consciência? Nada mais é do que perguntinhas que a gente propõe para você se avaliar, baseado nos 10 mandamentos da igreja, nos 7 pecados capitais, para que isso te ajude a elencar os seus pecados. Com base na leitura desse exame de consciência, você vai anotando os seus pecados. Vá até um sacerdote, se confesse, não comungue em pecado mortal, porque é 2 pecados, né? Você comungar já em pecado é um outro pecado, sacrilégio. Verdade. Então, a gente trabalhar isso nas pessoas. Então, vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. Gostaria de saber sobre comunhão em pecado mortal. Como ajudar um amigo que não entende? Agora a gente vai tentar pegar o anônimo e ajudá-lo a ajudar alguém. Bom, eu acho que na última pergunta, na última resposta, melhor dizendo, eu já abordei bastante esse tema, anônimo. O que você pode fazer para esse seu amigo é ler com ele 1 Coríntios, capítulo 11, dos versículos 27 aos versículos 32, do 27 ao 32, tá? Porque o Senhor Jesus sofreu na cruz por nós, ele se entregou na cruz por nós, e quando nós comungamos em pecado mortal, o autor de Hebreus diz uma coisa muito forte quando a gente faz isso. Quer ver? Hebreus, capítulo 6. Olha só. Hebreus 6, versículos 4 em diante. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e caíram, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Ignomínia é vergonha, é um vexame público. Comungar em pecado mortal é expor Cristo à ignomínia, ao vexame público. É isso que acontece. Mas, assim, esse anônimo está querendo ajudar um amigo.
eu louvo a Deus por isso, Anônimo, mas se ajude também. Se arrependa, caminhe em santidade e em fraternidade, ganhe o seu amigo com muita oração. Às vezes a gente quer tanto argumento, né, Edson? Às vezes a gente quer as palavrinhas certas, mas eu tenho percebido cada vez mais que as palavras certas são importantes, mas a gente precisa da chave do coração para que essas palavras certas entrem no coração. E a chave é fraternidade, amor, oração, servir ao próximo. E aí o seu amigo vai se abrir para ouvir você quanto a esse respeito. Mas é grave. Comungar em pecado mortal é muito, muito, muito grave. Ótimo. Se você estiver assistindo esse Pergunte através de um corte, a gente vai indicar sempre, se tiver uma relação entre uma pergunta e outra, a gente indica a relação e você vai assistir os dois vídeos. Provavelmente é um vídeo mais curto, esse que você está assistindo, e vai ter um vídeo que vai complementar essa resposta. Então vamos lá, para a próxima. Vamos lá. Olha só. Tenho um casamento de segunda união. Por que não posso confessar, mesmo sabendo que não posso comungar? Quem pergunta é a Maria Lúcia da Silva, de Maricá, Rio de Janeiro, de repente. Acho que é Maricá. Não acentuou ali a palavra. Maria Lúcia, receba todo o meu carinho, receba toda a minha fraternidade. Eu sei que essa não é uma situação fácil e a Santa Igreja te acolhe, tá? A Santa Igreja te acolhe. O Papa Bento XVI insistia muito na comunhão espiritual. Não deixe de ir às missas. Não deixe de adorar Jesus Eucarístico. Não deixe de fazer a sua comunhão espiritual. Mas, se você está num casamento de segunda união, ou seja, você se casou na Santa Igreja, foi um casamento válido, é isso que eu estou entendendo. Tá? Porque, às vezes, eu já vi gente, Edson, que achava que estava em segunda união e não estava, porque o primeiro casamento nem válido foi. A pessoa não casou na igreja, só casou no cartório, depois ela se tornou católica, e aí sim ela quis casar na igreja, entendeu? Então, entendo. Você tem que buscar a orientação de um bom pároco, Mas se eu entendi correto, Maria Lúcia, você se casou na igreja, casamento sacramental, casamento válido. Casamento sacramental, casamento válido, ele é indissolúvel, indissolúvel. E graças a Deus porque ele é indissolúvel. Porque o casamento, o sacramento do casamento, é um reflexo do amor de Jesus pela sua noiva. E se Deus diz que o casamento é indissolúvel, ele está dizendo, em outras palavras, que Jesus nunca vai nos abandonar. Então, graças a Deus pelo fato do casamento ser indissolúvel, tá? Isso é bênção. O Senhor Jesus deixou isso bem claro. O Senhor Jesus disse que o casamento é uma união até que a morte nos separe. O casamento sacramental, o casamento válido. Se você está em segunda união, ou seja, se você vive maritalmente com outra pessoa, você está em pecado. Porque você está vivendo maritalmente com outra pessoa, que não o seu esposo. Ah, mas o meu esposo é o meu ex-marido, ele é um crápula, ele é um assassino, ele me faz muito mal. Ok. Você pode se separar dele. Aliás, a Santa Igreja te autoriza a separar de alguém que está causando um risco de morte física ou espiritual. Sabia disso, Edson? Não. A Santa Igreja autoriza a pessoa a se separar se ela está convivendo com alguém que expõe ela à morte física, ou seja, uma pessoa violenta, que ameaça matar ela, ou morte espiritual, uma pessoa que está levando ela para longe de Jesus. Porque a morte eterna é muito mais grave que a morte física. Sim. Mas separar é diferente de casar de novo. Separar não é divorciar. Porque o casamento é indissolúvel, você separa os corpos.
mas o casamento ainda está lá. O casamento ainda está lá. Então, assim, se você é casada na igreja e está vivendo maritalmente com outra pessoa, você está, na prática, em adultério. Você está em adultério. Aí a gente tem aquela série de sentimentalismo. Ah, Eduardo, mas aí a pessoa que se casou, ela vai ter que viver eternamente sozinha porque ela se casou com um crapo. Gente, circunstâncias da vida. Quem perdeu um filho? Vai ter que viver o resto da vida com a dor de ter perdido um filho? Vai, é a vida. É assim que a gente vive depois do pecado, gente. Ou quem falou que servir a Deus é fácil? Então, assim, são circunstâncias da vida. O que você pode fazer é ver se o casamento foi válido mesmo, aí tem que investigar. Isso aí é, de novo, orientação de um bom sacerdote. Mas ao que tudo indica, você teve um casamento válido e vive maritalmente com outra pessoa. Por que você não pode confessar? Muito simples. Porque confessar presume arrependimento. E se você vive maritalmente com alguém que não é seu esposo, você não está arrependida. Perceba, arrependimento, gente, não é sentimento. Não, Eduardo, eu estou arrependida assim, isso dói meu coração. Mas você mudou de atitude? Não mudou? Então você não está arrependida. Arrependimento não é sentimento. Não é aquela dorzinha no coração. Arrependimento não é remorso. Arrependimento é mudança de atitude. Mudança de atitude. Se você ainda vive maritalmente com alguém que não é o seu esposo, na prática você não está arrependida. Por isso, você não pode se confessar. Eu lembro, eu falo isso com muita categoria, o Edson, porque eu fui batizado na Igreja Católica quando eu era um bebê. E a minha esposa foi batizada na Igreja Católica quando ela era um bebê. Ou seja, em tese, nós éramos católicos. Mas nós nos casamos sem dispensa do bispo e sem seguir o rito sacramental. Ou seja, o nosso casamento não era válido. Eu e a minha esposa, a gente vivia maritalmente sem ser validamente casado, canonicamente casado. Eu falo um pouco mais sobre isso naquele corte sobre a sanação radical. sanação na raiz. Pois muito bem. Até então, eu não tinha ciência disso, mas eu passei a ter ciência quando eu quis me tornar católico. E eu procurei o querido bispo, Dom Antônio Augusto Dias Duarte, um santo bispo, que foi assim um presente de Deus na minha vida naquele momento de conversão, e falei assim, bispo, eu quero marcar logo a minha confissão. E sabe o que ele disse para mim? Vamos esperar resolver a questão do seu casamento, né, Eduardo? Com muito jeitinho, com muito carinho, mas ele falou a verdade. Ele falou, vamos esperar resolver a questão do seu casamento, né, Eduardo? Eu falei, faz todo sentido. Porque eu estava vivendo maritalmente com alguém que não era minha esposa, sacramentalmente falando. Então, assim, eu sei o que é isso. Por isso, então, deixa eu ver aqui, Maria Luz, por isso que você não pode se confessar. Porque você está vivendo maritalmente com alguém que não é o seu esposo. Você não está arrependida na prática. Tá? Existe uma solução para isso. Eu não conheço a sua situação, então eu estou falando em tese, mas eu vou te falar de uma situação que eu conheço aqui em Juiz de Fora. Aqui em Juiz de Fora. Eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais, e essa situação que eu vou contar é aqui de Juiz de Fora. Um casal que ambos... Ele é um casal de segunda união. Eles vivem juntos em segunda união. Mas ambos já foram casados sacramentalmente na igreja. Por isso que eu falei, Maria Lúcia, que a igreja te acolhe. A gente sabe que a vida não é 2 mais 2 igual a 4, a vida não é simples. Existem intempéries na vida, todo mundo passa por situação. Eu tenho certeza que você que está me assistindo, tem alguém na sua família que já passou por um divórcio, isso não é fácil, isso não é simples, tá? Mas esse casal, segunda união,
né, na época que casou estava afastado da igreja, depois se converteram. E eles se confessam, e eles comungam, e eles servem na igreja. Como? Eles decidiram viver como irmãos. Eles decidiram viver como irmãos. Eles se amam profundamente, como amigos. Moram juntos, porque eles já têm até filho, já era um relacionamento longo, antigo, não fazia sentido eles se divorciarem. São profundamente amigos, mas para não pecarem, eles vivem como irmãos. Dormem em quartos separados, não têm intimidade conjugal. Por quê? Porque eles amam mais a Deus do que a intimidade sexual. Eles amam mais a Jesus do que um prazer momentâneo. É fácil? Não é fácil. Mas eles são um casal em segunda união, que decidiram viver a radicalidade do Evangelho. Decidiram viver a radicalidade do Evangelho. Conversaram com o pároco deles, com o diretor espiritual deles. O diretor espiritual deles sabe dessa situação. E eles comungam, sem problema nenhum. Às vezes, talvez no seu caso, seria o caso de, se você decidisse fazer isso, comungar em outra paróquia, para não gerar escândalo na sua paróquia, não sei como que é a situação aí, mas eu estou te contando essa situação para dizer que é possível. Esse casal decidiu viver a radicalidade do Evangelho. É um casal em segunda união que decidiu viver como irmãos para não pecarem. É fácil? Não é fácil. Mas quem diz que entrar no céu é fácil? Quem diz que ser santo é fácil? E, para mim, esse casal está no caminho de santidade. Nossa, que testemunho fantástico. Muito bom, Eduardo. Muito legal. Vamos para uma próxima, então? Vamos. É assim, Que a gente já parece está quase difícil, na reta né, final, né? Edson? Parece difícil, né? Assim, pô, a mulher ela é casada, como é que faz? Mas eu estou dando um exemplo de um casal que faz isso. Sim. Que vivencia isso na prática. Então, assim, é difícil, mas não é impossível, né? Olha, um testemunho desse vindo à luz, ele ajuda a abrir a mente de muitas pessoas que às vezes estão numa situação de um aperto no coração, de eu não posso comungar, porque eu não sabia, quando eu resolvi casar pela segunda vez, ninguém me Não sabia. instruiu, né? Mas Não, é e às aquilo que vezes, Edson, a pessoa ela já está até vivendo como irmãos por não querer pecar, mas ela não sabe que se estiver vivendo como irmão, ela pode comungar. Exato. Se você que está me assistindo aqui, ou conhece alguém, a pessoa ela é casal de segunda união, ela não tem interesse de divorciar pela segunda vez, o casal está bem, está estável, mas eles amam a Jesus e talvez, para não pecarem, eles estão vivendo como irmãos. Eles podem confessar e comungar, eles estão arrependidos. Eu já conheci gente que era divorciado e vivia solteiro, vivia castidade, e não comungava, porque achava que estava em pecado. Não. Se você é divorciado, mas vive a castidade, você pode comungar sim. Pode. O que não pode comungar, gente, é quem casou na igreja e tá tendo relação com quem não é seu esposo, porque isso é pecado. Simples assim. Exatamente. E olha, eu vejo isso como uma espécie de martírio. É um jeito de você martirizar. E o martírio, ele te leva à santidade. É o que você disse, ama mais a Cristo do que um prazer momentâneo. Perfeito. Isso aí é uma prova de amor, né? Muito bom. Então vamos para a próxima pergunta. Posso me comungar todas as vezes que vou à missa, mesmo estando sem confessar, ou só posso me comungar se me confessar? Quem perguntou foi a Érica Tavares, de São Paulo. Ô, Érica, obrigado pela sua pergunta. Eu acredito que você está nos assistindo, porque a gente vai mandar a gente manda um comunicado, né? Você mandou o comunicado para quem mandou as perguntas? A gente vai mandar? Eu costumo mandar. Tá. Eu costumo mandar. Provavelmente deve ter ido. Tá. Então, Érica, você que está nos assistindo aí, obrigado pela pergunta. Mas a Érica, ela é uma pessoa muito assídua. Muito, né? Perfeito. Perfeito. Porque Então, assim, eu me lembro muito bem do nome dela.
Eu vou dar uma resposta bem direta ao ponto, ô Érica. Posso me comungar todas as vezes que vou à missa, mesmo sem confessar? Ou só posso me comungar se me confessar? Você só pode comungar se estiver em estado de graça. Se você tiver em estado de graça. Se você tiver confessado, e desde a sua última confissão, você não cometeu nenhum pecado mortal. Tá? Simples assim. Perfeito. E se você tiver dúvida, Érica, a gente tem, na resposta anterior, um complemento completo de tudo aquilo que você precisava saber para poder embasar por que dessa resposta, né? Que é o estado de graça, obviamente. E aí, se você está assistindo essa resposta no Pocket Court, você vai ter indicação aqui da outra resposta que nós já demos, que vai complementar esse vídeo. Tá certo? Perfeito. Olha só, estamos partindo já para a reta final, hein? O pessoal Vamos lá. tá cansado aí? Ou aguenta mais? Digita aí pra gente, vocês estão cansados ou querem mais? Olha só, deixa eu pegar ela aqui. Essa aqui é uma pergunta um pouco mais longa e eu dividi ela em 2 textos. Muito interessante, inclusive, essa pergunta. Creio na Santa Eucaristia, mas não consegui me defender perante uma amiga evangélica, pois para ela, se Deus é onipresente, logo está em todo lugar, inclusive um pedaço de pão. O que você responderia a ela? Poderia explicar, por gentileza, se Deus é onipresente, por que celebramos a Eucaristia? Quem perguntou foi a Larissa Borges Barbosa, de Cachoeira Paulista, São Paulo. Bom, eu vou responder essa pergunta, Larissa, por amor a você. Porque a pergunta não faz muito sentido, não. Se Deus é onipresente, por que celebramos a Eucaristia? Volta ali, Edson, por favor, para eu ler. Ó, Logo, ele está em todo lugar, inclusive em um pedaço de pão. Aqui não tem muito a ver os fundilhos com as calças, não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas a gente precisa tomar muito cuidado aqui pelo seguinte: a onipresença de Deus, não significa que tudo é Deus. O livro de Gênesis, qual que é o nome da moça deixa eu mesmo? colocar de novo aqui, a Larissa Borges. A Larissa. Larissa, o livro de Gênesis foi escrito num contexto de politeísmo egípcio. E para os egípcios, o rio era Deus, o sol era Deus, o faraó era Deus, a lua era deusa, o mar era Deus, tudo era Deus. Tudo era uma divindade. E aí Deus inspira Moisés para escrever o seguinte: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Deus fez o sol, Deus fez a lua, Deus fez os animais. Ou seja, Deus é o Criador e ele está distinto e separado da sua criação. Então, dizer que Deus é onipresente é uma coisa. Dizer que Deus está em tudo é panteísmo. O que essa sua amiga evangélica aí falou, essa justificativa aí, meio sem pé nem cabeça dela, é panteísmo. Tá? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Por quê? Porque Deus está em tudo. Mas Deus não é tudo. Existe uma separação, uma distinção entre criação e criador. Primeira coisa. Segunda coisa, quando Jesus se fez carne, ou seja, a segunda pessoa da Santíssima Trindade se tornou um de nós, o Deus Todo-Poderoso se limitou no tempo e no espaço. Por isso que a gente crê na doutrina da kenosis, ou seja, do esvaziamento. O que é dizer que Cristo se esvaziou? É dizer que ele se autolimitou. Quando Cristo estava aqui, o Cristo era o próprio Deus. Por isso que todas as vezes que alguém se curvava e adorava Cristo, Tomé, o ex-cego, né, o cego lá de João capítulo 9,
Quando as pessoas se curvavam e adoravam Jesus, adoravam o próprio, a carne de Jesus. Adorava Jesus na carne, adorava o corpo, alma, corpo, sangue, alma e divindade de Jesus eram adorados. E ali estava o Deus encarnado. E hoje, Jesus é a Eucaristia. De modo que a gente pode adorar a Eucaristia. Porque a Eucaristia é o próprio Deus. Então não confunda onipresença com panteísmo. E sobre isso, um dos meus autores favoritos, que é Chesterton, ele tem uma frase naquele livro dele, A Coisa, que eu acho fantástica. A frase é a seguinte: eu não consigo entender por que qualquer pessoa não vê que a encarnação é tão parte da ideia da missa quanto a missa é parte da ideia da encarnação. Um protestante pode achar uma blasfêmia que Deus se torne uma hóstia. Já o muçulmano considera uma blasfêmia que Deus se torne um carpinteiro na Galileia. E ele está perfeitamente certo do seu ponto de vista, ou seja, o muçulmano está perfeitamente certo do seu ponto de vista, dado o seu princípio primário. Mas o muçulmano tem um princípio, o protestante tem um preconceito. Chesterton é maravilhoso, né? O que Chesterton está dizendo? Eu entendo o protestante, quer dizer, eu entendo o muçulmano não aceitar que Deus se fez hóstia. Ele não aceita nem que Deus se fez homem. Mas se o protestante aceita que Deus se fez homem, qual o problema dele aceitar que Deus se fez também hóstia? Né? Exato. Então, assim, o que eu diria para você, Larissa, é que essa pessoa aí confundiu onipresença com panteísmo. Onipresença é Deus está em todos os lugares. Panteísmo é tudo é Deus. Ótimo, ótimo. Vamos para a última? Vamos. Então, olha só. Essa última também eu dividi em duas partes. Sou um recém-convertido e me preparando para o batismo e primeira comunhão. Tenho curiosidade em saber quais foram os efeitos objetivos da Eucaristia na sua vida, quais as diferenças que você notou em relação ao seu período como protestante, já que não desfrutava de tamanha bênção. Quem fez essa pergunta ao Eduardo foi Erlan Bizarria Cavalcante, de Paulo Afonso. Bom. Erlan, né? Eu acho que é Erlan. Erlan ou Erlan? Bom, eu vou chamar de Erlan, se estiver errado, depois você corrige a gente, tá? É o seguinte, eu estou entendendo que é um protestante a caminho de volta para casa, não é isso? Ele é um recém-convertido, olha só. Um recém-convertido, perfeito. Erlan, então, primeira coisa, seja bem-vindo ao lar. Seja bem-vindo ao lar. A Santa Igreja te abraça, a Santa Igreja te acolhe, tá? A pergunta dele foi: qual foi o efeito objetivo? O efeito objetivo é muito simples. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo... Cadê? 58. Quem comer esse pão viverá eternamente. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 58. Esse é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer esse pão viverá eternamente. Ô Erlan, o efeito objetivo é um só, meu irmão. É a vida eterna. É a vida eterna. Quem comer do meu corpo, quem comer da minha carne, beber do meu sangue, viverá eternamente. É esse o efeito. Eu sei que o que você esperava outra resposta, Erlan. Você esperava que eu ia dizer assim que a primeira vez que eu tomei Eucaristia, eu saí flutuando, eu ganhei massa muscular e fiquei mais forte.
eu ia tocando nas pessoas assim, eu ia curando as pessoas, ou então todas as doenças do meu corpo se curaram. Esquece, esquece. A, a Eucaristia, o efeito da Eucaristia não é estético. O que eu quero dizer com estético? Ele não é perceptível pelos sentidos, ele demanda fé. Aqui a gente tem uma oposição entre fé e sentidos. Lembra que você aprendeu na escola os 5 sentidos? Né? Paladar, olfato, tato, audição e visão. A Eucaristia, os efeitos objetivos da Eucaristia não são perceptíveis pelos sentidos, não são perceptíveis sensorialmente. E tem gente que quer que seja. Não, eu vou tomar a Eucaristia, eu vou sentir um arrepio, eu vou sentir uma cura instantânea, eu vou ficar poderoso, eu vou sair flutuando. Esquece, esquece. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Tem gente que quer ser santo porque fala assim, não, eu quero flutuar igual São Felipe Neri, eu quero ter o dom da bilocação igual São Pio de Petrecina, e tantas outras coisas. Mas o que marca um santo não é flutuar, não é voar, não é pregar para peixe, não é bilocação. Sabe o que marca todos os santos? Penitência, sofrimento, conformidade à vontade de Deus, arrependimento constante, noção da própria miséria e noção da grandeza de Cristo. A gente quer aquelas coisas fantásticas e fantasiosas que os outros nos contam, né? E quando eu digo fantasiosa, não é que eu não acredito que isso aconteça, isso acontece, isso aconteceu, mas isso não é o ordinário, isso é o extraordinário. A bilocação de São Pio de Pietrelcina é o extraordinário. Sabe o que é o ordinário? É que São Pio de Pietrelcina era um cara, né? Me perdoe, é jeito de falar, mas era um homem totalmente rendido a Cristo, totalmente rendido ao Senhor, que odiava profundamente o pecado, totalmente respeitador das autoridades. Então, não espere nada perceptível pelos sentidos, mas tenha fé que você está se alimentando do próprio Cristo. Muito bom, muito bom. Eduardo, chegamos ao final. Chegamos ao final. Quem está coçando a mão aí nos comentários fazendo pergunta, vou lembrar você que não é ali que você vai fazer a pergunta. É lá no pocketterço.com.br/pergunte, o link está na descrição do vídeo. Acabando aqui essa transmissão, você abre a descrição aí, clica, vai cair no site, coloca lá sua pergunta. Pode marcar se você não quiser mostrar seu nome como anônimo, a gente respeita. E deixe sua pergunta. A gente vai montando. Para cada programa a gente faz uma reuniãozinha, monta as perguntas que nós vamos responder, né? E, Eduardo, hoje foi muito legal, foi muito especial, porque eu tenho uma paixão enorme pela Eucaristia. A Eucaristia me fez católico, Edson. Nossa. A Eucaristia me fez católico. Depois de ponderar tudo que ia acontecer com a minha vida se eu me tornasse católico, eu falei assim, eu tenho 1000 motivos para não me tornar católico, humanamente falando. Mas eu tenho um motivo para me tornar católico, a Sagrada Eucaristia. E esse um motivo é maior do que tudo, é maior que o mundo. A Sagrada Eucaristia sustenta o mundo, meus irmãos. O mundo até hoje não acabou, não explodiu por causa da Sagrada Eucaristia. Eu acredito nisso. Eu creio nisso. A Eucaristia nos sustenta, né? Amém. Eduardo, então, só para fechar, para todo mundo que está aqui com a gente, que às vezes você chegou na metade, chegou mais ou menos no final, né? Não pegou tudo. Depois, obviamente, você vai voltar e vai assistir de novo para ver todas as perguntas, porque você está extremamente curioso para saber o que foi respondido hoje, o que foi perguntado e respondido. Mas só para lembrar, professor Eduardo está com um curso até domingo, dia 6, com uma promoção super especial de lançamento do curso dele. Não é lançamento. O lançamento vai ser depois do dia 6. Então, isso aqui é tipo assim... pré-lançamento. É um pré-lançamento, só para
Só para quem está assistindo aqui, entrar lá, eduardofaria.com.br, vai ter 50% de desconto até domingo, dia 6 de março. Legal. E eu vou te falar uma coisa, eu trabalhei com o Eduardo, nós gravamos esse curso. Cadê aqui? A câmera inverte. Nesse cenáriozinho aqui, ó, vocês vão conhecer. O Eduardo sentou aqui, ficamos uma semana, ó, ralando, gravando os cursos, edição a 1000, e tá ficando muito bom. Gente, eu falei, meu Deus do céu, eu falei pro Eduardo, essa aula 3 aqui, que você conta a grande história da Bíblia, meu amigo, o que é isso aqui? Isso aqui é de explodir a cabeça. Eu toda hora tinha que pegar um pedaço de pano e limpar o teto aqui, porque explodia meu cérebro. Gente, é isso! Gente, é isso! E olha, aqui nos comentários tem muitos alunos das primeiras turmas do professor, Sim, que já fizeram o curso, eles mais do que eu, podem dar o testemunho. Tem aula com convidado americano, ex-protestante, amigo do Scott Hahn. Não, você precisa ver. Muito bom mesmo. E o último convite de hoje, para a gente encerrar, faça um estudo bíblico conosco. Verbum, é grátis, não paga nada. Sabe aquela história de você pagar a academia para não ir, só para aliviar a consciência? Aqui não tem nem isso. Não tem que pagar nada não, gente. É fazer o curso mesmo. Olha só, lá no site verbum.app, eu esqueci de colocar aqui, mas o link está na descrição, tem um botãozinho azul lá que fala assim, ó, entre no grupo de alunos do Telegram. Se inscreva no grupo de alunos, porque lá vocês vão receber os links das aulas, vão ser motivados a estudar, porque eu estou lá direto. Gente, e aí, quem já fez o curso? Quem já parou? Quem continuou? Vamos lá, vamos dar feedback. E toda quarta-feira, depois da aula, o professor dá uma passadinha lá para responder perguntas direto de vocês. sim. Né? Muito bom. Verbum, estudo bíblico, grátis para todo mundo. Eduardo, pode se despedir do pessoal que hoje nós já concluímos. Pessoal, Deus abençoe vocês. Não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar. Você que nos acompanha aqui pelo Instagram, né, esse vídeo não vai ficar salvo no Instagram, mas você pode acompanhar ou no meu canal do YouTube ou no canal do Pocket Terço. E tudo que a gente faz aqui é para servir vocês. É para servir vocês. A gente tem recebido muitos testemunhos que têm assim, nos deixado humilhados diante de Deus, como que Deus pode usar uns cabras igual nós para fazer tanta coisa bonita que ele tem feito. É verdade, é verdade. Hoje eu conversava com a Fabiana, falei assim, meu bem, eu fico vendo essas pessoas falando, gente, esse estudo bíblico é muito bom, essas respostas que o professor faz. Gente, nós não estamos fazendo nada da gente. É tudo de Deus. A palavra é de Deus. A doutrina é de Deus. Nós só estamos comunicando. E olha só como ela transforma a vida das pessoas, né? Porque é o próprio Deus quem faz. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todos aqui. Aguardamos vocês na próxima quinta-feira com mais um programa Pergunte que eu respondo. Faça a sua pergunta lá. E agradeço a todos que participaram conosco. Um forte abraço. Tchau, Eduardo. Fique com Deus. Tchau, Edson. Tchau, pessoal. Até mais. Até quinta-feira que vem no Pergunte que eu respondo. E segunda-feira, 7h30 da manhã, teremos Verbum. Um abraço. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.